Você acreditou no amor. Acreditou que era livre para escolher. Mas enquanto sua alma se derretia em êxtase, seu corpo já havia traçado o roteiro. O amor não te libertou, ele só te acorrentou com flores. Aqui é vontade cega, onde até o amor sangra. Você se lembra do momento em que se apaixonou? Daquele instante em que o mundo parou, as cores ficaram mais vivas e você jurou ter encontrado sua alma gêmea? Daquele momento em que sua respiração mudou, seu coração acelerou e uma certeza absoluta tomou conta de você. É essa pessoa. Esse foi o momento em que você caiu na armadilha e nem percebeu. O amor romântico é a mais cruel das ilusões porque se disfarça perfeitamente de libertação. Quando você olha para aquela pessoa e sente que finalmente chegou em casa, na verdade está experimentando a perda temporária de si mesmo. Seu ego se dissolve não por transcendência espiritual, mas por uma invasão química e psicológica meticulosamente orquestrada pela natureza. Carl Jung desmascarou essa farsa com precisão cirúrgica. Para ele, o que românticos chamam de amor verdadeiro é frequentemente uma projeção violenta e inconsciente. Você não ama a pessoa real diante de você. Você ama sua própria ânima ou ânimos refletida nela como num espelho distorcido. Você se apaixona por fragmentos rejeitados de si mesmo que reconhece no outro. É por isso que o amor cega, literalmente. Você não vê quem está ali. Você vê quem precisa desesperadamente que esteja ali. Pense em suas paixões passadas. Quantas vezes você descobriu meses depois que havia se apaixonado por uma versão fantasiosa de alguém que nunca existiu de fato? Quantas vezes o amor da sua vida revelou-se uma projeção dos seus medos, carências e desejos não resolvidos? A sociedade moderna construiu todo um complexo industrial em torno da mentira do amor romântico. Filmes, músicas, livros, redes sociais, tudo conspira para nos convencer que o amor é nossa salvação da solidão existencial, que duas pessoas podem se completar, formar uma só carne, vencer juntas o horror cósmico do vazio. Mentira piedosa e lucrativa. O que realmente acontece é muito mais sombrio. Duas solidões se abraçam na escuridão, criando a ilusão temporária de que não estão sozinhas. Mas a solidão continua lá, camuflada pela proximidade física e pela dependência emocional. Na verdade, ela se aprofunda, porque agora você tem medo de enfrentá-la novamente. A ideologia romântica nos ensina que encontrar a pessoa certa resolverá nossos problemas existenciais, que o amor é a resposta para questões que nem sabemos formular direito. Mas observe com honestidade. Quantos casais genuinamente felizes você conhece? Quantas pessoas casadas há décadas que ainda se olham com aquele brilho no olhar, ao invés do cansaço resignado de quem compartilha uma prisão dourada? Você não escolheu amar aquela pessoa. Você foi escolhido pelo amor. Ou melhor, pela vontade cega que pulsa através de você, sussurrando em frequências que sua consciência mal consegue captar. Continue, reproduza, garanta a continuidade da espécie. Seu coração acelerado, suas mãos suadas, seus pensamentos obsessivos. Tudo isso são apenas sintomas de um programa biológico sendo executado. O encantamento amoroso é, na verdade, uma forma sofisticada de possessão psíquica. Por semanas, meses ou até anos, você deixa de ser você mesmo para se tornar um servo da paixão. Seus amigos notam a mudança e comentam, preocupados. Sua produtividade despenca. Suas prioridades se reorganizam completamente em torno de uma pessoa que até então era um completo estranho.
Você cancela compromissos importantes para estar com ela. Abandona hobbies que amava. Muda seus gostos musicais, seu estilo de vestir, até suas opiniões políticas. Tudo para se adequar ao que imagina que ela deseja. E chama isso de crescimento pessoal, ou descobrir quem você realmente é. Isso não é liberdade. É escravidão vestida de seda. E você ainda paga o preço de entrada. Arthur Schopenhauer, aquele pessimista implacável, foi o primeiro a desnudar completamente a farsa romântica. Para ele, toda a paixão, toda aquela sensação avassaladora que você chama de destino, não passa de um truque da espécie, um mecanismo evolutivo que sequestra sua consciência, transformando-a numa marionete biológica cuja única função é garantir que seus genes continuem se espalhando pelo mundo. Você realmente acha que escolhe por quem se apaixona? Vamos fazer um experimento mental. Feche os olhos e lembre-se das pessoas que já despertaram em você aquela sensação inconfundível de atração irresistível. Agora analise friamente o que elas tinham em comum fisicamente, que padrões inconscientes seu corpo estava seguindo. Seu corpo faz uma varredura instantânea, muito mais sofisticada que qualquer algoritmo de rede social, sistema imunológico compatível, mas não idêntico, sinais sutis de fertilidade, simetria facial, proporções que indicam saúde genética, feromônios que carregam informações sobre histocompatibilidade. Tudo isso é processado em milissegundos, muito antes de sua mente racional sequer começar a elaborar narrativas sobre química e conexão espiritual. A vontade, essa força cega e impessoal que Schopenhauer identificou como a verdadeira natureza da realidade, não se importa com sua felicidade individual. Ela quer apenas que você reproduza e pronto. Para isso, ela desenvolveu o mais sofisticado sistema de recompensas químicas da natureza, a paixão romântica. Quando você está apaixonado, seu cérebro está literalmente drogado. Dopamina em níveis que rivalizariam com cocaína. Noradrenalina, que mantém você em estado de alerta constante, pensando obsessivamente na pessoa. Serotonina baixa, te deixando numa espécie de loucura temporária, onde você é capaz de comportamentos que, em estado normal, consideraria patológicos. Você fica acordado até tarde criando cenários românticos impossíveis. Interpreta cada gesto, cada palavra, cada silêncio como sinais cósmicos. Sente borboletas no estômago, que na verdade são apenas contrações musculares causadas por descargas hormonais. O que você chama poeticamente de coração partido é literalmente estresse cardiovascular. Darwin sabia que a seleção sexual era ainda mais impiedosa que a seleção natural. Os machos dos pavões desenvolveram caudas enormes e coloridas não porque isso torna mais aptos à sobrevivência. Pelo contrário, essas caudas os tornam mais vulneráveis a predadores. Mas as fêmeas escolhem os machos com as caudas mais impressionantes, porque essa desvantagem evolutiva sinaliza: meus gênios são tão bons que posso me dar ao luxo deste handicap. Nós, humanos, fazemos exatamente a mesma coisa, só que com mais sutileza. Você se sente atraído por aquela pessoa não por acaso, mas porque ela representa para seu código genético a melhor aposta para produzir descendentes que sobreviverão e prosperarão. Seu gosto pessoal é apenas a racionalização que sua mente consciente cria para um processo completamente inconsciente e biológico. Por isso, pessoas do seu tipo têm características tão específicas e recorrentes. Por isso, você pode até tentar conscientemente se interessar por tipos diferentes, mas sempre acaba voltando para o mesmo padrão. Não é teimosia ou falta de abertura mental, é programação genética.
O amor erótico, como Freud demonstrou, é ainda mais sombrio. Ele não é apenas uma função reprodutiva disfarçada, mas uma compulsão neurótica que repete padrões infantis de apego e abandono. Você não ama a pessoa, você ama a forma como ela desperta em você ecos distorcidos do seu primeiro relacionamento amoroso, aquele que você teve com sua mãe ou pai. Freud percebeu que escolhemos parceiros que reproduzem, de formas inconscientes e perturbadoras, as dinâmicas familiares que nos moldaram. Se você teve pais emocionalmente ausentes, vai se sentir misteriosamente atraído por pessoas indisponíveis. Se cresceu numa casa caótica, vai confundir turbulência emocional com paixão verdadeira. O que você chama de química inexplicável é, na verdade, o reconhecimento inconsciente de padrões familiares de dor. Você não busca o que te faz feliz, você busca o que te é familiar, mesmo que essa familiaridade seja tóxica. E a indústria farmacêutica já sabe disso tudo. Antidepressivos afetam diretamente sua capacidade de sentir paixão romântica. Pessoas medicadas com inibidores seletivos de recaptação de serotonina relatam uma diminuição drástica na intensidade das paixões. Não é efeito colateral. É evidência de que o amor romântico é literalmente um desequilíbrio químico temporário. A espécie não precisa que você seja feliz. Ela precisa apenas que você se reproduza. E para isso, ela criou a mais bela e cruel das armadilhas: o sentimento de que, quando você ama, está tocando o divino. Na verdade, você está apenas obedecendo ao código mais primitivo da vida. Continue existindo, custe o que custar. Aqui está a verdade que ninguém te contou sobre o amor. Toda forma de amor verdadeiro carrega em si o germe da sua própria destruição. Amor sem sofrimento não é amor, é conveniência, é hábito, é comodidade, mas não é amor. Por que isso acontece? Porque toda experiência amorosa genuína vem acompanhada de uma dose proporcional de agonia. Porque quanto mais intensamente você ama, mais violentamente pode sofrer. A resposta está na própria natureza do desejo humano. Buda foi implacável nesse diagnóstico. A raiz de todo sofrimento é o apego. E o amor romântico é a forma mais sofisticada de apego que nossa espécie desenvolveu. Quando você diz, eu te amo, está realmente dizendo, eu preciso de você para me sentir completo. E toda necessidade carrega consigo a semente do terror. E se eu perder isso que preciso? O amor transforma a pessoa amada num objeto de dependência emocional. Você não ama apenas a presença dela. Você se vicia na dopamina que essa presença libera. Como todo vício, desenvolve tolerância. Precisa de doses cada vez maiores de atenção, afeto, confirmação. E como todo viciado, vive no terror constante da abstinência forçada. Por isso, a rejeição amorosa é uma das dores mais agudas que um ser humano pode experimentar. Neurologicamente, ela ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física intensa. Não é metáfora quando alguém diz que está com o coração partido. O cérebro está literalmente processando isso como uma lesão corporal grave. Freud identificou essa dinâmica com precisão clínica. Para ele, o amor erótico adulto é sempre uma tentativa inconsciente de reviver e resolver traumas infantis de abandono. Você se apaixona por alguém que desperta em você ecos daquele primeiro amor impossível, o amor pela mãe ou pai que inevitavelmente teve que aprender a compartilhar com o mundo.
Toda criança experimenta o trauma da separação, o momento em que descobre que não é o centro absoluto do universo materno, que a mãe tem vida própria, outros interesses, outras pessoas para amar. Este é o primeiro heartbreak e ele molda todos os subsequentes. Por isso, você escolhe, inconscientemente, pessoas que reproduzem essa mesma dinâmica original de perda, não por masoquismo, mas por uma necessidade compulsiva de tentar consertar aquela ferida primordial. Você espera que, desta vez, o amor seja permanente, exclusivo, absoluto. Mas isso é impossível entre seres humanos adultos. E, no fundo, você sabe disso. A ansiedade amorosa não é falha de caráter ou insegurança pessoal. É reconhecimento inconsciente de uma verdade terrível. O amor sempre acaba. Sempre. Ou pela morte, ou pelo fim da paixão, ou pela descoberta de que vocês não são tão compatíveis quanto imaginavam na fase de encantamento químico. O ciúme, essa emoção que nossa cultura condena, mas que é quase universal na experiência amorosa, é apenas a manifestação mais honesta dessa ansiedade. Quando você sente ciúmes, está reconhecendo que a pessoa que você ama é livre. Livre para escolher outro, livre para mudar de ideia, livre para descobrir que você não é tão especial quanto pensava. E essa liberdade do outro é exatamente o que torna o amor simultaneamente valioso e terrível. Se você pudesse controlar completamente os sentimentos da pessoa amada, se ela fosse programada para te amar eternamente sem questionamentos, isso ainda seria amor? Ou seria apenas uma forma sofisticada de masturbação emocional? A dependência emocional que chamamos de amor cria um paradoxo cruel. Você precisa da liberdade do outro para que o amor seja real, mas é exatamente essa liberdade que te mantém num estado de terror constante. Você quer que ela escolha ficar, mas tem medo de que ela escolha partir. Por isso, relacionamentos amorosos são campos minados de conflitos aparentemente irracionais. Você briga por coisas pequenas porque as coisas grandes, a possibilidade constante de perda, a impermanência de todos os sentimentos humanos, são grandes demais para serem enfrentadas diretamente. Observe casais que dizem estar muito apaixonados. Com que frequência eles se machucam mutuamente? Com que intensidade? As mesmas pessoas que juram morrer uma pela outra são capazes de crueldades emocionais que não infligiriam nem a inimigos. Por quê? Porque quanto maior o apego, maior o medo da perda, maior a necessidade de controle, maior a violência quando esse controle é ameaçado. A pessoa que você ama se torna seu ponto mais vulnerável. Ela ganha o poder de te destruir com uma palavra, um gesto, um silêncio. E você entrega esse poder voluntariamente, chamando isso de confiança e entrega. Na verdade, você está se colocando na posição mais perigosa possível, dependente emocional de outro ser humano imperfeito e mortal. Não é acidente que as maiores tragédias da literatura sejam histórias de amor. Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, Ana Karenina, todas reconhecem intuitivamente que o amor verdadeiro e a destruição caminham de mãos dadas. O happy ending hollywoodiano é uma fantasia inventada para vender ingressos. A realidade do amor é muito mais sombria e bela. O romantismo moderno criou o mito mais tóxico da história humana. A ideia de que o amor verdadeiro deve durar para sempre. Que encontrar a pessoa certa
significa nunca mais sentir solidão, tédio ou desejo por outra pessoa. Que um casal pode se tornar uma unidade perfeita e autossuficiente, imune às mudanças do tempo e às contradições da natureza humana. Essa fantasia não é apenas falsa, ela é profundamente destrutiva. Quando você promete amar alguém para sempre, está fazendo uma promessa que é biologicamente impossível de cumprir. O cérebro humano não foi projetado para sentir paixão romântica por décadas consecutivas pela mesma pessoa. A neurociência já mapeou isso. Os neurotransmissores responsáveis pela paixão têm um período de atividade que raramente ultrapassa 3 anos. É tempo suficiente para engravidar, dar à luz e manter a criança viva até ela conseguir caminhar. Depois disso, do ponto de vista evolutivo, a paixão se torna desnecessária, até contraproducente. Mas nossa cultura romântica exige que você sustente artificialmente essa intensidade química por décadas. E quando os hormônios naturalmente diminuem, quando aquela pessoa que um dia fazia seu coração disparar passa a parecer normal, você interpreta isso como fracasso pessoal, como se tivesse traído um juramento sagrado. A promessa de eternidade no amor é um mecanismo de controle social disfarçado de romantismo. Ela mantém pessoas presas em relacionamentos que já morreram emocionalmente, carregando culpa por desejos que são completamente naturais. O desejo por novidade, por outras experiências, por explorar aspectos de si mesmo que só emergem em contato com pessoas diferentes. Observe o que acontece quando a paixão inicial esfria. O casal desenvolve rotinas. Rotinas se tornam hábitos. Hábitos se cristalizam em expectativas. E expectativas, quando frustradas, geram ressentimento. O que um dia foi escolha livre se torna obrigação pesada. Você começa a conhecer a pessoa de verdade. Não a projeção idealizada dos primeiros meses, mas o ser humano real, com suas manias irritantes, suas inseguranças profundas, seus dias ruins, suas limitações. E isso deveria ser libertador. Deveria ser o início de um amor mais maduro e realista. Mas o mito romântico te ensinou que o amor verdadeiro é aquele estado de encantamento inicial. Então você interpreta essa humanização como desencanto, como perda. Essa hipervigilância amorosa é uma forma de tortura psicológica que você impõe a si mesmo. Cada demora para responder uma mensagem se torna evidência de desinteresse. Cada momento de distração se transforma em sinal de que ela está pensando em outra pessoa. Você cria problemas onde eles não existem porque precisa de confirmação constante de que ainda é desejado. Quando você diz "eu te amo", muitas vezes está realmente dizendo "não me abandone". O amor se torna uma estratégia contra o medo da solidão, uma tentativa desesperada de criar um oásis de segurança num universo que é fundamentalmente inseguro e impermanente. Essa transformação do amor em segurança emocional mata exatamente aquilo que o tornava vivo: a surpresa, o risco, a descoberta. O amor seguro é amor morto. É por isso que casais de longa data frequentemente relatam sentir-se como irmãos ou melhores amigos que dividem uma cama. Não é evolução do amor, é sua momificação. A monogamia compulsória, não escolhida, mas imposta como único modelo saudável de relacionamento, contribui para essa asfixia.
você é obrigado a depositar todas as suas necessidades emocionais, eróticas, intelectuais e espirituais numa única pessoa. É uma expectativa impossível que transforma parceiros em terapeutas amadores, em soluções totais para problemas existenciais que nenhum ser humano pode resolver sozinho. E quando essa pessoa, inevitavelmente, falha em preencher todos os vazios da sua alma, porque é humanamente impossível ser tudo para alguém, você se sente traído, enganado, como se o amor fosse uma promessa quebrada. Mas a promessa estava errada desde o início. O ciúme, nesse contexto, não é mais uma emoção esporádica, é um estado permanente de vigilância. Você monitora constantemente os humores, gestos e palavras da pessoa amada, procurando sinais de que ela pode estar se afastando. Transforma-se num detetive das emoções alheias, num fiscal do coração que diz amar. O amor romântico moderno se tornou uma prisão dourada onde dois carcereiros se vigiam mutuamente. Vocês chamam isso de compromisso e fidelidade? Mas observe com honestidade. Quanto de controle existe nessa dinâmica? Quanto medo disfarçado de devoção? Quando você exige que alguém seja só seu, está pedindo que ela mutile partes de si mesma, sua curiosidade natural por outras pessoas, seu direito à privacidade, sua liberdade de formar conexões profundas fora do relacionamento. Está pedindo que ela se torne menor para que você se sinta seguro. E o mais trágico é que essa estratégia nunca funciona. Quanto mais você tenta controlar alguém por amor, mais você mata o próprio amor. Porque amor verdadeiro, se é que essa coisa existe, só pode nascer da liberdade. Amor forçado, amor garantido, amor cativo, é qualquer coisa menos amor. No final, o que você chama de amor eterno é frequentemente apenas dois medos se abraçando na escuridão. Medo da solidão, medo da mudança, medo de descobrir quem você realmente é quando não tem ninguém para se definir em oposição. Chegamos ao ponto mais perigoso desta jornada. O momento em que você pode escolher entre continuar dormindo o sono dos justos ou despertar para uma realidade muito menos confortável, mas infinitamente mais honesta. Se você chegou até aqui sem se revoltar, sem fechar o vídeo indignado, significa que alguma parte de você já suspeitava dessas verdades. Alguma parte de você já sabia que o amor, como nos foi vendido, é uma farsa bem intencionada. Agora a pergunta é: o que fazer com esse conhecimento? A primeira opção é a negação ativa. Você pode escolher esquecer tudo o que ouviu aqui, voltar para o mundo das ilusões românticas e fingir que nada mudou. É uma escolha perfeitamente válida. A maioria das pessoas faz exatamente isso. Elas sentem a verdade, mas preferem a mentira confortável à liberdade desconfortável. A segunda opção é o niilismo amoroso. Você pode decidir que, se o amor é uma armadilha biológica, então o melhor é evitá-lo completamente. Construir muros emocionais, cultivar o cinismo como armadura, transformar-se num observador frio das paixões alheias. Também é uma escolha válida, embora igualmente limitante. Mas existe uma terceira via, muito mais complexa e corajosa. Aprender a amar consciente da ilusão. Imagine por um momento como seria amar alguém sabendo que esse amor é temporário, que é baseado parcialmente em projeções, que é motivado por programação biológica, mas escolhendo viver essa experiência plenamente mesmo assim. Como seria entregar-se à paixão, sabendo que ela vai acabar, mas decidindo que vale a pena enquanto dura. Essa é a liberdade real, não a liberdade de não amar, mas a liberdade de amar sem ilusões.
é poder dizer para alguém: eu sei que meu amor por você é uma mistura de química cerebral, necessidade psicológica e projeção inconsciente. Sei que é temporário e imperfeito. E mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, escolho te amar agora, neste momento, com toda a intensidade de que sou capaz. Esse tipo de amor, amor lúcido, amor desperto, é infinitamente mais raro e mais belo que a paixão cega, porque ele não demanda eternidade nem exclusividade absoluta. Não precisa de promessas impossíveis nem de garantias que nenhum ser humano pode dar. É amor como experiência presente, não como investimento futuro. Quando você ama conscientemente, para de exigir que a outra pessoa preencha vazios existenciais que são seus, não dela. Para de usar o amor como anestesia contra o terror da solidão e da morte. Começa a amar a pessoa real, com todas as suas limitações e contradições, ao invés da versão idealizada que você criou na sua cabeça. Amor consciente é amor que inclui desapego. Você pode sentir profundamente sem se agarrar desesperadamente. Pode se entregar completamente sabendo que nada é permanente. É como dançar com alguém sabendo que a música vai acabar. Isso torna a dança menos intensa ou mais preciosa. Compaixão é diferente de paixão. Compaixão é poder ver outro ser humano lutando com as mesmas contradições, medos e necessidades que você e sentir a empatia genuína por essa luta compartilhada. Não é o amor que quer possuir, mas o amor que quer libertar. Inclusive libertar você mesmo da necessidade compulsiva de ser amado. Buda ensinou que é possível amar sem se apegar. Jesus falou de um amor que transcende a possessividade. Ambos reconheciam que o amor mais elevado é aquele que não exige reciprocidade, que não se transforma em barganha emocional, que não usa o outro como espelho para fortalecer o próprio ego. Talvez o ato mais revolucionário que você possa fazer seja aprender a ficar bem sozinho. Não sozinho por desespero ou mágoa, mas sozinho por escolha. Descobrir que sua completude não depende de nenhuma outra pessoa, que você pode ser plenamente você mesmo sem precisar da validação, aprovação ou companhia de alguém. Quando você não precisa mais do amor para se sentir inteiro, pode finalmente oferecer amor genuíno, ao invés de necessidade disfarçada. Pode escolher a companhia de alguém pelo prazer puro dessa companhia, não por medo da solidão. Pode ver o outro como ele realmente é, não como você precisa que ele seja. Existe uma tradição filosófica que vê na recusa do amor romântico uma forma de transcendência espiritual. Schopenhauer acreditava que a única escape verdadeiro do sofrimento era a negação da vontade, incluindo a negação dos impulsos reprodutivos que nos fazem buscar parceiros amorosos. Para alguns, essa pode ser a saída mais honesta, reconhecer que o jogo do amor é viciado desde o início e simplesmente recusar-se a jogar. Dedicar-se à arte, à filosofia, ao conhecimento, à contemplação, caminhos que não dependem da cooperação emocional de outro ser humano igualmente perdido e confuso. Mas mesmo essa recusa pode ser uma forma de amor. Amor pela verdade, amor pela liberdade, amor pela própria dignidade humana. O monge que renuncia aos prazeres carnais não está rejeitando o amor. Está escolhendo uma forma diferente de amar. Amar sem possuir, sem ser possuído. No final, talvez a pergunta não seja como amar sem sofrer, mas como sofrer conscientemente. Como transformar o sofrimento inevitável do amor numa forma de despertar, numa oportunidade de conhecer mais profundamente a condição humana e nossa própria natureza. Porque uma coisa é certa, você vai sofrer por amor, de uma forma ou de outra. A questão é se vai sofrer como vítima inconsciente das suas próprias ilusões ou como participante consciente de uma das experiências mais intensas e reveladoras que a vida pode oferecer.
Então, chegamos ao fim desta anatomia do amor. E a pergunta permanece mais aguda que nunca. Você ama ou você só não quer ficar sozinho? Você busca no outro uma pessoa real para conhecer e descobrir? Ou busca um espelho que reflita de volta a imagem que você precisa ter de si mesmo? Seu amor liberta ou aprisiona? Seu amor enxerga ou cega? Seu amor aceita a impermanência ou luta desesperadamente contra ela? Essas não são perguntas que você precisa responder para mim, nem para ninguém. São perguntas que você carrega para dentro da próxima vez que sentir aquele arrepio familiar, aquela aceleração do coração, aquela certeza de que desta vez é diferente. Porque vai acontecer de novo. A biologia não desiste fácil. A vontade não para de sussurrar. E talvez seja exatamente isso que torna a condição humana tão tragicamente bela. Continuamos amando mesmo sabendo que é uma armadilha. Continuamos nos entregando mesmo conhecendo o preço. A diferença é que agora, se você escolher, pode fazer isso conscientemente. Pode amar sabendo que está amando. Pode sofrer sabendo por que está sofrendo. Pode escolher a prisão ou a liberdade, a ilusão ou a lucidez. O amor não vai te salvar. Mas talvez, se você tiver coragem suficiente para amar sem ilusões, você possa salvar o próprio amor. Aqui é vontade cega, onde até o amor sangra, mas onde também às vezes descobre que pode sangrar conscientemente. E isso, talvez, faça toda a diferença.